Quando o assunto é transformar a gestão pública municipal, não basta apenas ser bom. É preciso ser excelente. E é essa excelência que move a Megasoft. Por mais de 3 décadas, respiramos inovação e comprometimento. A cada clique, a cada sistema implementado, a cada solução oferecida, provamos que é possível criar uma realidade onde eficiência e transparência não são apenas metas, são realidades tangíveis. Nossos sistemas são pensados para cada detalhe da gestão pública. Da contabilidade à gestão de compras, da arrecadação aos recursos humanos. Cada módulo reflete nossa paixão por fazer a diferença. Para nós apaixonados por excelência, cada município é um universo de possibilidades. Nosso objetivo? Transformar cada um deles em um exemplo de administração eficiente, moderna e transparente. Imagine cidades onde cada recurso é otimizado, cada processo é simplificado e o trabalho é facilitado com segurança. Isso não é apenas um sonho, é nosso desafio diário. A excelência não é apenas um padrão da Megasoft, é nossa assinatura. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte da mudança. Somos apaixonados por excelência e é só assim que fazemos as coisas. Megasoft, gestão pública inteligente. Bruno, vamos começar? Sim. Talvez a Maurício ainda falando de login, eu só quero relembrar aqui a quem estiver acessando pelo celular, não esquecer de clicar no símbolo do fone de ouvido para poder conectar o áudio, tá? Então, se você estiver com um colega que está querendo acessar pelo celular, peça para ela clicar no símbolo do fone de ouvido e conectar a opção internet /Wi-Fi para conectar o áudio, tá bom? Então, quem estiver acessando pelo celular tem esse detalhe, tá bem? Bom, eu vou então aqui compartilhar minha tela. Compartilha a tela. Depois nós podemos aí voltar nas próximas orientações aí da Mariane. Mas aqui está compartilhado a minha tela. Beleza. Olha só, vocês já estão vendo aí, para você acessar o sistema Megaeduca, esse site. A gente colocou o nome do seu município, que é padrão de todos os municípios. .megasofteducação.com.br. Megasoft é muda aí. Ok. Depois desse site, você vai solicitar o seu login e senha. A sua chave é o seu CPF. Os 11 números do seu CPF. Não precisa digitar o ponto nem traço, que ele formata direitinho. A sua senha, se você for um usuário inicial, quando o multiplicador te faz o login, te faz o cadastro, ele utiliza aí a palavra INI, de início, né? Com o primeiro I maiúsculo. INI, os 4 primeiros números do seu CPF. É esse o seu login inicial. E a gente pede encarecidamente para você trocar a sua senha. É muito importante, é necessário. A gente não obriga ainda, mas vamos chegar um momento que você não vai continuar com a sua senha. Nós vamos solicitar que você troque. Hoje ainda não é obrigado, mas a gente recomenda e diz da importância dessa troca de senha, para que você não seja surpreendido por ninguém, porque hoje é fácil descobrir o seu CPF. E se eu tiver o seu CPF e você não tiver trocado,
eu vou conseguir acessar o seu login, e aí eu posso fazer um estrago lá no seu diário, no seu login, e fica tudo gravado, que é você que fez. Porque hoje a gente tem o log. Cada ação que você faz no sistema, a gente grava lá. Se você alterou, se você incluiu, se você... Então, é muito sério, é muito importante que você troque a sua senha. Temos uma regrinha importante para trocar a senha. Ela tem que ter pelo menos 6 caracteres, 6 posições. É imprescindível. Com 5 não grava, não pode, não deve ser menos de 6. E dessas 6, você tem que ter algumas regras, né? Tem que ser uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, um caractere especial. Eu já encontrei pessoas que não se recordam do que é o caractere especial. Vamos recordar, você tem o exclamação, você tem um arroba, você tem um hashtag, ou sustenido, ou malha, o cifrão e o porcento. Então, tem que conter na sua senha essas regras. Qual que é o máximo? Você pode pôr 30, desde que tenha uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial, em qualquer posição. A ordem é você que vai determinar. A gente só pede o seu cuidado de, no momento em que você estiver trocando a senha, que você observe o maiúsculo e o minúsculo. Porque tem notebooks, tem computadores que não indica que aquela luz acesa, que está maiúsculo, está minúsculo. E nós já tivemos casos que o professor pensou que estava maiúsculo e estava minúsculo, ou vice-versa. Ele troca a senha, e quando ele vai acessar em outro momento, a senha não entra, porque o que ele achou que era maiúsculo é minúsculo e ou vice-versa. E aí ele jura de pé junto que está certo, mas os minúsculos e os maiúsculos estão trocados, invertidos. Tudo bem? Ó um exemplo aí que a gente dá, ó. Por exemplo, as minhas iniciais do meu nome, ACP, Amarilson Corbiniano Pereira. O A maiúsculo, o C, o P, o caractere especial. 72, é o ano que eu nasci. Porque 100 é um troço que você esquece. Então, a gente orienta vocês a colocar letras do cotidiano, para que você possa lembrar facilmente. Eu posso trocar a minha senha? Pode, quantas vezes? Outro exemplo, e começando com o minúsculo. A ordem é você que determina. Pode começar com número, pode começar com arroba. A ordem não importa. Só importa que tenha a letra maiúscula, a letra minúscula, o caractere especial e os números. Tudo bem? Então fica muito claro para vocês que você pode trocar a sua senha quantas vezes você quiser. Essa aí é a tela de login. Teoricamente, você vai digitar o seu CPF e a sua senha. Se por acaso você esquecer a sua senha, volta lá, por favor, Bruno. Olha só, esqueci a minha senha. Se você esqueceu a sua senha, você vai clicar aí. Ele vai pedir a sua chave, que é o seu CPF, e vai pedir o seu e-mail. Tem um detalhe muito importante. Pode ser que, por algum motivo, na hora do seu login, a secretaria, o multiplicador, não teve acesso ao seu e-mail. Ou pode ser que esteja digitado errado. Se por acaso você não tiver o seu e-mail, não tiver cadastrado, vai dar essa falha. Aí você vai ligar para o multiplicador, coloque aí o meu e-mail, coloque o seu e-mail pessoal. Não pode colocar um e-mail corporativo, porque eu vou mandar uma nova senha para você. Se for o seu e-mail corporativo, todo mundo vai ficar sabendo.
Aí você entra de novo e troca a senha. Nós vamos entrar agora no sistema e mostrar para vocês como é que você vai trocar a sua senha do seu primeiro acesso. Olha aqui, professor, ó. Entrou no sistema, olha onde você troca a senha. Tá vendo? Senha atual. O primeiro acesso é INI, os 4 primeiros números do seu CPF. A nova senha com aquelas regrinhas que nós falamos para vocês. E, por favor, fiquem atentos ao maiúsculo e minúsculo. Ok? Como a gente está falando todos os detalhes, se você for o primeiro acesso, a gente tem que falar para você que tem aqui essa tela de configuração. O primeiro acesso seu, você tem que configurar esses dados. Por exemplo, se você trabalhar em mais de uma escola, você tem que observar para não fazer planos de aula trocado. Olha, eu estou na escola 5, vou fazer planos para a escola 5. Assim também como o coordenador. Tem coordenador que pode trabalhar em mais de uma escola. É nessa tela que você determina a escola, o exercício e o perfil. Via de regra, o exercício configura uma única vez. Ou, se por acaso você tiver necessidade de acessar um dado do ano anterior ou de anos anteriores. E temos o perfil de professor, coordenador. Isso foi delimitado lá pelo multiplicador. No momento que ele inseriu você, ele determinou. Tem pessoas que em uma escola é coordenador, em outra escola ele é professor. Então aí ele não precisa de ter 2 logins, 2 senhas. Ele vai ter 2 perfis. Então fique atento, vocês que trabalham em mais de uma escola ou que tenha mais de um perfil. É importante que você configure essas 2 telas. Então a gente aí acaba encerrando o módulo de login, de troca de senha, de configuração de perfil. Vamos abrir um momentinho para quem tiver alguma dúvida quanto ao site, onde troca senha. Vamos abrir para o questionamento aí. Se você quiser ligar a sua câmera, o seu áudio, estamos ao vivo para te atender. Ou se estiver envergonhado, procura no chat. Alguém tem alguma dúvida? Acho que você pode prosseguir. Eu acho que a explicação do professor foi tão boa que não ficou dúvida. Não ficou dúvidas. Ok. Então, a gente vai encerrar esse pequeno módulo, que é uma introdução, tanto para quem já é veterano, quanto para quem é novato. Se você tiver assim, desconfiado que alguém está usando a sua senha, vai lá e troca. Troca um número que seja, já dá trabalho. E quanto mais números, mais difícil de alguém descobrir. Ok? Se não temos perguntas, então vamos acessar o plano de aula. Vamos repassar a tela de planos de aula. O Bruno está fazendo um login aí de um professor. Ok? Basicamente, você vai ver menos rostos aí, porque o seu perfil de docente, ele tem algumas funções que o professor não tem necessidade de acessar. Mas, basicamente, é esse gestão docente, praticamente, que você vai fazer uso. Ok? Vamos entrar em movimentações. Aumenta um pouquinho o zoom aí para mim ver, Bruno, por favor. Isso, aí fica mais claro. Diminui um pouco a escrita, mas a gente consegue perceber. Então, esse aí é o menu que você vai
fazer a maioria, 95% do seu trabalho é feito nessa gestão docente. Ok? Então, vamos começar a ver a tela do plano de aula. Vamos fazer uma perspectiva, vamos explicar, vamos navegar aí nessa primeira tela do plano, que você pode perceber, em cima já está a turma. Vamos falar para o professor que é modulado em mais de uma turma, que ele fique atento. De repente ele está no 5º ano A ou no 5º ano B, para não fazer planos trocados. Fiquem atentos à turma que você está modulado. Nesse nosso caso aí, o professor só está modulado no 5º ano A. Então ele não tem essa preocupação. Mas eu atento a todos os professores que tiver modulado em mais de uma turma, atente para este campo aí. Tudo bem? Ele também tem a série e o componente curricular. Esse é outro campo que você tem que estar muito atento. Já houve casos da pessoa estar achando que está fazendo um de matemática e ela não trocou esse campo e fez um de português. Nós estamos conhecendo a tela. Descendo um pouquinho, a gente tem aí, qual é o mês que você está fazendo o plano. Se você quiser ver algum plano lá de janeiro, via de regra, ele fica dentro do exercício. Janeiro, fevereiro, você pode navegar nessa tela através do mês. E logo após, o exercício. A gente tem uma teclazinha chamada Hoje. Se você clicar nela, ele traz você para o dia de hoje. Tá vendo que tá o dia 29, está azulzinho? Mas vamos ver aí, é uma folhinha, é uma data que tem domingo, segunda, terça, quarta. Tá vendo que é um calendário do mês? E você pode ficar atento que o sistema te ajuda, ele é bem intuitivo, ele é bem tranquilo de se mexer. Temos aí a legenda. Vamos ver a legenda. Olha só. Essa cor mais clarinha, um amarelinho, um palha, ele diz para você que ainda você não fez plano. Se você observar bem no calendário, lá dia 26, é dia letivo. Tá vendo? Essa informação é muito clara para você. Você é dia letivo, o dia 25 você percebe que está apagado, porque não é dia letivo, né? Está apagado. Ou é dia letivo e você não faz plano, porque a gente tem vínculo lá com o horário. É uma atenção que eu quero falar para os multiplicadores ou coordenadores, que hoje o sistema tem algumas configurações, isso é mais para o multiplicador e para o coordenador. Hoje nós já temos municípios que faz um vínculo da modulação com o horário. Se for feito esse vínculo, aí ele não permite o professor errar o dia de português, o dia de matemática, o dia de história, que aí fica desabilitado. É dia letivo, dia 4? Mas o professor não tem aula nesse dia. Então fica essa dica, fica essa observação para que o município, caso ele queira otimizar ainda mais o sistema, ele que entre em contato com a gente vai dar todas as orientações para o multiplicador que ele faça esse vínculo. Minimiza um pouco alguns equívocos do professor, porque ele não permite fazer a aula de matemática em dias errados. Dá um pouco mais de trabalho porque a gente precisa da vigência do horário. Porque o horário da escola, ele troca com muita facilidade. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá mais segurança. A gente recomenda ao município que tiver esse interesse nos procurar na nossa equipe de atendimento, suporte, no chat, que a gente
logo, logo vai dar as orientações para que isso aconteça. Então, voltando aí na legenda. Se o professor fez um plano e ainda não enviou para o professor, vai ficar verdinho. A enviar. Isso aí é para ele ter uma leitura do que ele já enviou, do que ele já fez. Se ficar um azulzinho mais claro, ele já fez, já enviou e está aguardando o coordenador validar. Porque todos os seus planos devem ser validados pelo coordenador. A cor vermelha, é quando o coordenador validou o plano. Validou não, ele olhou o seu plano, viu alguma inconsistência, algum erro de português, alguma coisa que ele não aprovou, ele vai te dar uma devolutiva e vai ficar vermelho este plano por excelência. Ele não vai dar seguimento a essa aula enquanto você não fizer a revisão. Mas se você ver esse azul escuro, tá vendo? É porque já foi validado, um tonzinho mais claro do azul. E agora, pode ser que você ainda não saiba, coordenador. Nós fizemos a ferramenta de você validar com observação. Já foi um pedido antigo aí, às vezes você só quer dar um recado para o professor. Então você pode validar com observação. Está validado, mas você quer chamar a atenção do professor para ele ver um detalhe importante que você quer falar. Ah, pode ser um elogio? Pode ser um elogio. Mas, via de regra, o elogio é a validação. A observação é um detalhe relevante, pertinente, que você deve ver antes de dar a aula. Porque adianta você ver a observação, que você depois viu a aula, às vezes é a metodologia, tem um vídeo assim, ele é uma orientação que ele achou muito interessante e não invalidou o seu plano. Embaixo temos aí, ver prazos. Clica, por favor, aí, Bruno. Professor, essa tela ela é configurada em outro momento pelo coordenador, pela equipe da educação. O professor não altera essa tela. Ele só visualiza. Aí a orientação do período. Do dia 16 de janeiro ao dia 26 de janeiro, o coordenador configura a data limite. Você tem que enviar os planos desse período até dia 12 do 3. Então, ao clique do mouse, você tem a informação da data limite daquele período. Então, hoje não tem mais como dizer que não sabia. E depois nós vamos explicar para o coordenador como ele preencher essa tela. Tudo bem? Temos aí o botão de envio, que nós vamos falar daqui a pouco, e o de relatório, que também vamos falar daqui a pouco. Com isso, a gente tem uma panorâmica, uma visão, uma compreensão dessa primeira tela, que é o calendário. Vamos agora fazer, propriamente dito, um plano. Vamos lá, Bruno? Escolhe aí o dia, o componente curricular. Ixi, matemática é a melhor matéria do mundo, né? O maior componente do mundo é matemática. É lindo. Você escolheu o mês, em outubro, já está tudo configurado. Agora tem um detalhezinho aí, bloqueado para envio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas vamos fazer um plano de aula. Clicou aí, novo plano. Agora eu quero ressaltar muito bem essa tela. Aí na parte superior,
está escrito, você está incluindo um plano de matemática. Por que que nós fizemos questão de dar ênfase a isso aí? Porque nós fizemos uma alteração muito importante, que foi sugestão de professores, que a hora que ele for navegar na matriz, ele mesmo fazendo um plano de matemática, ele vai poder navegar na matriz de outros componentes. Mostra aí, Bruno, ó, componente matemática. Ele vai poder buscar referências em outro. O Bruno está navegando na matriz, fazendo um plano de matemática lá em cima, citado. Você pode navegar em qualquer componente da sua matriz, em qualquer bimestre. Então, eu peço a vocês, nós já tivemos caso que o professor achou que estava fazendo um plano de arte e, na verdade, ele estava fazendo um plano de matemática. Quando ele enviou os 5, 6, 7 planos dele, foi todos de matemática. Então, tome o cuidado. Nós fizemos essa flexibilidade para ajudar o professor. Às vezes ele tem uma aula multidisciplinar, interdisciplinar, ele pode navegar. Porque engessar professor na matriz não é legal. O professor é um ser que não gosta de ser engessado. Ele quer ter liberdade de ação. Então eu peço atenção para vocês com o plano que você está fazendo e a matriz. Via de regra, ele vai abrir no de matemática aí. Vamos voltar para a matemática, Bruno, na matriz. Beleza, agora você vai selecionar o bimestre. Nós estamos fazendo um plano do bimestre, do terceiro bimestre. Quando você selecionou, você pode também selecionar aí, ó, vendo? O campo de experiência, unidade temática, prática de linguagem, de acordo com o componente. Você tem aí ao alcance do mouse números, grandezas. Você pode escolher que já em outro momento o DCGO já está lá. Eu falo DCGO para Goiás, mas também temos Mato Grosso do Sul, que fez a inserção lá da matriz dele. Cada estado tem a sua especificidade. Lógico que tudo convergindo para a BNCC. Então, tenho aí todos os conteúdos, as habilidades que você necessite para fazer o seu plano de aula. Você pode rolar a tela e achar. E ela está aí digitada já com os códigos da BNCC. Você pode clicar e arrastar, ou clicar 2 vezes. Ó, clique e arrasta, ou clica 2 vezes. Ele vai deixar. Lembrando que a matriz é uma referência, tá bom? É obrigado? Não. Nós só vamos lembrar a você, professor, que o coordenador vai validar o seu plano. É muito importante que você se lembre disso. Então, você já selecionou o objeto de conhecimento. Esse objeto de conhecimento é o antigo conteúdo que foi trocado pela BNCC. Esses são os conteúdos, o antigo conteúdo, tá bom? Expectativas antigas, hoje a BNCC trocou para habilidades. No mesmo formato, você clica nas habilidades. Se por acaso alguém esqueceu uma habilidade ou você quiser alterar a habilidade, fique à vontade, professor, o plano é seu. Você pode clicar aí embaixo, alterar, ir lá no Word, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. O plano de aula é do professor. A matriz curricular é uma referência. Nós não queremos aqui, professor, criar para você um engessamento. Você tem que ter a sua criatividade para fazer o seu plano de aula, as suas metodologias, aumentar, retirar conteúdo. O plano é seu, tá bom? A matriz é uma referência. Vamos seguir as habilidades. A mesma coisa,
todas as abas você pode aumentar, retirar, digitar, excluir. É o que o Bruno está fazendo neste momento. Você pode fazer o seu plano. Vamos para as metodologias. Ele vai buscar uma metodologia que está lá em arte, no 2º bimestre. Está vendo que nós trocamos o componente da matriz e estamos fazendo um plano de aula de matemática. Ok? Filmes, vamos fazer um filme, vamos fazer um vídeo. Isso aí é a sua criatividade. Reitero, caso não tenha alguma habilidade, algum detalhe, alguma metodologia que você não esteja vendo, digite. Ok? Vamos seguir. As avaliações. Que forma que eu vou avaliar essa aula? Pode buscar lá em história. Fique à vontade para navegar na sua matriz. Nós estamos fazendo alguns casos excêntricos aqui, mas, via de regra, você usa os de matemática, você usa os de português. Isso aí é quando você tem uma interdisciplinaridade, que você pode dar esse caráter múltiplo na sua aula. Hoje o professor é criativo. Ainda não temos na aba as atividades, mas já está na lista nossa de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que alguém vai perguntar. Então, está na nossa lista colocar mais uma aba aí para vocês colocarem atividades de vocês. Estamos, assim, trabalhando fortemente para que a partir de 2025 a gente possa colocar mais uma aba aí. A pergunta vai ser feita, então eu já estou respondendo. Não temos a aba de atividades. Estamos trabalhando firmemente para colocar ela aí para 2025. Tudo bem? Você terminou de fazer o seu plano, tranquilo, deu aquela olhada, vamos salvar. Ao salvar, ele vai... Você não enviou, você salvou na sua tela. Tudo bem? Tá aí, ó. Agora, vamos atentar, viu que ficou aí verdinho? O que é verdinho? Volta lá a enviar. Significa que você fez o plano, mas você pode excluir, você pode alterar, você pode fazer tudo o que você precisar. Agora, se você enviar para o coordenador, você não tem condições nenhuma de fazer nada. Tudo bem? Se você observar na tela aí, ó, vamos aumentar um pouco o zoom, Bruno. Está bloqueado para envio. Isso significa que não tem data ainda para você, ou você deixou de cumprir o seu horário, de repente era para enviar até dia 27/8, e você não fez esse prazo. Aí você vai ter que conversar com o coordenador para poder liberar para você. Quando a gente está implantando o sistema, que está ainda todo mundo meio que ainda em aprendizado do sistema, você liga para o coordenador e ele vai lá e libera para você enviar. Mas isso aí tem limite também, né? Você liga uma vez, liga 2 vezes, liga 3 vezes, liga 4 vezes, e aí ele vai começar a pegar no seu pé. Isso acontece mais em implantação. O coordenador ele é mais conivente no início, mas a gente atenta. Comece uma cultura de atender aos prazos. Tudo bem? Temos aí... Nós vamos lá no coordenador, Bruno, agora? Vamos fazer uma réplica? Uma réplica? Isso. Então tá. Nós temos aqui esse replicar planos. Para que isso serve? Olha só que interessante. Você tem 2 aulas de matemática. Ou 2 na segunda e 1 na terça. O objeto de conhecimento é o mesmo.
você pode replicar o plano, clonar o plano. Você pode fazer uma réplica dele. E lógico que você vai mudar alguns detalhes, porque senão o coordenador vai pegar no seu pé. Tudo bem? O que eu devo fazer? Você vai abrir ele, né? Volta lá, Bruno. Olha, eu quero replicar esse plano que eu acabei de fazer. Abre ele, clica 2 vezes. Você vai tê-lo na tela e vai clicar no botão replicar. Apareceu uma nova tela. Temos aí, tem professores que ele tem mais de uma turma. Professor, eu posso replicar um plano do 5º ano A para o 5º ano B? O sistema permite que você o faça. Lembrando que o coordenador conhece a realidade de cada turma. De repente, o plano do 5º ano A não serve para o 5º ano B. Mas a gente permite que você replique aquele plano para mais de uma turma. Professor, eu consigo replicar o meu plano lá para outra escola que eu dou aula? Eu dou aula de inglês lá também, no 5º A, no 5º B, no 5º C? Resposta: em outra escola você não replica planos, porque o sistema não permite. Lá é outra modulação, lá é outro calendário, lá é outro horário. E a gente não replica plano em outra unidade escolar, professor. Se você quiser, você pode imprimir e chegar lá, efetuar, fazer novamente. Mas aqui dentro da escola, dentro do seu diário, você pode replicar os planos em outras turmas. Então, essa tela aí você vai selecionar qual que você quer, qual turma que você, tá vendo? Tá checando. E agora, na direita, tem o dia e o mês. Ah, eu posso replicar planos para outro mês? Pode. Via de regra, isso não acontece, mas você é livre para fazer o que você quiser. Nós vamos replicar aí dentro de outubro. Cuidado que você marcou os dias e não tem que clicar nessa tela limpar, ó. Se você clicar em limpar, você está dizendo, limpa para mim os dias que quer replicar. Você vai selecionar os dias, vamos selecionar aí 2, 3 dias. Eu quero replicar o plano para terça-feira, para quarta-feira e para quinta-feira, ok? Fez esse selecionar, você vai clicar em salvar. Salvar, tá vendo aí? Clica em salvar. Ele, nesse momento, está clonando o seu plano de aula para 3 dias. Quer dizer que, olha só agora na sua tela. Esse plano, ele está triplicado. E nos dias exatos que você o fez. Tranquilo? Então, essa metodologia é para replicar o plano. Abre-se o plano, checa-se a turma, marca-se os dias ou o dia e clica em salvar. Está aí prontinho para replicar o plano. Tudo bem? Vamos enviar o plano, Bruno? Isso. Vamos enviar o plano de aula. Aonde é que eu faço isso? Olha só, tá vendo esse botão embaixo? Enviar o plano. Clica nele. Alô? Estou te ouvindo, tá me vendo? Sim, clicou. Não estou vendo a tela. Tá não? Não. Ó. Deixa eu verificar aqui. Isso, agora eu estou vendo. Isso. Olha só. Aí fechou. Enviar planos. Isso. Selecionar planos. Não, eu estou vendo a primeira tela, enviar todos os planos. É porque dá um delayzinho. Agora eu Isso. Cliquei em selecionar planos. Continua, Bruno. Isso. Tá, então eu vou continuar aqui. E na tela, então, que você confeccionou o seu plano,
na parte inferior, vai ter um botão com opções de enviar planos. E aí nós vamos ter duas opções aqui dessa forma de enviar. Nós temos a opção enviar todos os planos, onde essa opção não discrimina quais planos você quer enviar. Se você fazer o clique aqui no enviar todos os planos, ele envia tudo que tem neste mês e que não foi enviado. Então, talvez, né, na sua prática, você queira enviar uns e outros não. Então, você seleciona aqui a opção selecionar planos a enviar, tá? Ao clicar na opção selecionar planos a enviar, ele vai abrir um pop-up. Neste pop-up, ele vai te dar aqui algumas informações, né? As informações são da turma em que você está selecionando para enviar, do componente curricular, tá bom? Lembra-se, nós temos que trocar o componente curricular lá em cima, ele fica aqui informado, e depois ele vai relacionar para você quais planos ainda não foram enviados. Então, os planos não enviados vão aparecer aqui. Lembra que eu fiz um plano para o dia 1/10? Ele apareceu aqui, como não enviado. Ele vai aparecer de novo dia 1/10, dia 2 e dia 3, porque eu repliquei este plano. Então, ele aparece aqui ainda a ser enviado. Agora, detalhe, professor. Nós não temos aqui a data limite definida. Se não tiver essa data definida aqui, você não consegue enviar. Agora entra o coordenador na jogada. Tá bom? Agora eu tô vendo a tela, Bruno. Sim. Às vezes tem um delayzinho que você vê e eu ainda não vejo aqui. Olha só, isso é muito importante, que a gente precisa de chamar a atenção do professor. Como eu disse antes, reitero, no início de uma implantação, isso é totalmente viável solicitar que o coordenador altere, mas nesse caso aí, ainda nem foi definido. O coordenador, ele precisa de estar liberando os envios de planos lá na tela dele. E agora, nesse momento, nós vamos chamar a atenção dos coordenadores. Coordenador, preste atenção agora, que agora nós vamos fazer a sua parte. Aonde é que você vai delimitar as datas? Vamos abrir aí com um login agora de coordenação. Isso. Vamos lá. Coordenador, agora é a sua vez. Uma das principais funções do coordenador dentro do sistema é validar planos. Para validar os planos, ele tem que determinar as datas limites, tanto de envio de planos quanto de envio de notas. O sistema é configurável, justamente para ninguém ficar cobrando de ninguém. O professor já vai estar ciente do dia que ele entrega a nota e do dia que ele tem que entregar o plano. Então, coordenador, olha aí, aonde você vai fazer as inserções. Cadastro. Aumenta um pouquinho aí, Bruno. Ó, data limite de envio de planos. É bem interativo. Data limite de envio de plano. Você vai clicar aí, coordenador. Isso. Abriu a tela. Tudo bem? Olha aí. Aí o terceiro bimestre ainda não foi colocado nada. Só um minutinho, volta lá, Bruno, por favor. Nesta tela, você soma no botão novo, né? Tá vendo o botão novo lá em cima? Você vai clicar nele para incluir um novo período. Tem municípios que é quinzenal, tem município que é mensal. Então, de acordo com o seu município, essa decisão aí é tomada entre a parte de coordenação e a Secretaria de Educação. Então, vocês deliberam, faz o calendário. Professor, eu posso fazer o calendário do ano todo? Se você conseguir, é o ideal. Se você conseguir planejar, você já deixa tudo autorizado, porque, de repente, um professor chegou num feriado
e ele não vai viajar e ele quer adiantar o diário dele, se já estiver programado e você, coordenador, viajou, o professor não vai te ligar, não vai te incomodar. Por quê? Já está configurado período a período. Você pode fazer do semestre, você pode fazer da semana. A gente aconselha, recomenda que pelo menos do semestre, do primeiro bimestre, do segundo bimestre, ou do terceiro e do quarto, que já esteja configurado justamente para o professor não ficar amarrado em datas, igual estava lá. Tudo bem? Então você pôs aí, ó, do dia 1º ao dia 15 do 10. Aquele que você fez foi de agosto, Bruno? Não, de outubro. De outubro. A data limite. Lembrando, coordenador, olha só para você aqui, essa data é importantíssima para o seu trabalho. Olha só. Você tem que colocar as aulas que vão ser ministradas do dia 1º do 10 até 15 do 10, tem que ser validada antes do dia 1º, que não tem utilidade o professor dar aula e você validar depois. Então, fica bem atento a essa data limite. A data limite tem que ser, no mínimo, um dia antes do período inicial. Tudo bem? Porque senão corre o risco de você validar uma aula que o professor já deu. Isso não é legal, isso não é pedagógico. O coordenador precisa, sim, de validar todas as suas aulas. Então, coordenador, fique atento. No momento em que você montar o seu cronograma, essa data limite, ela é que vai barrar, que vai impedir de o professor fazer ou enviar planos para você. Você pode incluir aí, ó, todo o exercício, todo o semestre, todo o bimestre, fica a seu critério. Vamos salvar. Tudo bem? Você aprendeu ou reviu agora como liberar as datas limites de envio de plano de aula. Tudo bem? Então, voltando aqui agora para a tela do professor, vamos atualizar para que a gente possa voltar. Agora é o seguinte, lembra que a gente foi enviar e não tinha como envio, porque não tinha ainda liberado, o coordenador não tinha liberado, professor. Mas agora já foi liberado. Vamos enviar novamente o plano de aula. Clica lá no botão. Agora eu estou vendo a tela. Olha só agora que interessante, ó. Você está vendo na tela agora, professor, que está de verdinho, tá vendo? É envio. Você tem 30, porque o Bruno deu um espaço maior lá, mas você vai ser informado quantos dias ainda falta para bloquear. Está marcando aí 33 dias para envio. A cada dia ele diminui. Quando vai aproximando do dia, ele vai mudando de cor. E quando estiver a cor vermelho, ele vai sair, ó, bloqueado para envio. Se tiver bloqueado para envio, não tem jeito. Ele vai funcionar até 23 horas e 59 minutos daquele dia. Passou daquele dia, ele não permite mais. Então, nós vamos enviar 2 planos, 3, vamos enviar 3 planos, Bruno. Seleciona os 3 para mim. O último ainda não quero enviar 3. Isso. Eu não quero enviar o último porque eu ainda vou fazer alguns ajustes, vou fazer alguns detalhes. Então, eu quero enviar só esses 3. Clica no botão enviar. Ele está gravando. 3 planos enviados. Pronto. Já foi lá para a caixa do coordenador para ele validar os planos. Ou seja, a partir desse momento, professor, você não consegue alterar mais.
Você pode imprimir, você pode visualizar. Vamos entrar lá de novo, Bruno. Clica 2 vezes naquele. Vamos entrar nele. E você vai perceber que você não consegue alterar o plano. Tá vendo? Depois que você enviou, você não consegue fazer mais nada. Não exclui, não altera. Você somente visualiza e somente imprime. Tudo bem? Agora, Bruno. Tudo bem. Agora nós vamos... Vamos validar. Isso. Coordenador, vamos voltar lá para a sua tela. Agora é o coordenador que vai validar os planos de aula. Estamos agora com o login do coordenador. A gente faz bem interativo, porque o coordenador está vendo o que o professor faz, e o professor vê o que o coordenador faz. E todo mundo fica consciente do trabalho um do outro. O coordenador não pode alterar nenhuma letra do plano de aula. Se ele ver uma palavra escrita errado, que dá vontade, né? Nossa, eu queria só trocar esse cedilha aqui. Mas ele não faz. O diário do professor é igual um prontuário médico. O coordenador, ninguém, a não ser ele com a senha. Ah, mas e se ele passar a senha para outra pessoa? Bom, se ele passou a senha para outra pessoa, quem vai estar logado é ele. Tudo bem? Então vamos lá, coordenador. Presta atenção aqui, ó, na tela onde você vai, ó. Tá vendo? Aumenta um pouquinho aí, Bruno, que tem hora que fica pequeno para mim aqui, eu não vejo. Isso. Coordenação. Movimentação. E tá aí as suas funções, ó. Eu estava até discutindo ontem com o Bruno, nós vamos colocar mais funcionalidades de relatórios para o coordenador ainda estar mais ciente da parte pedagógica. A gente vai vendo, vai descobrindo, vai inovando dentro do sistema. Então, você chegou na tela, coordenador, aonde você mais vai trabalhar, que é na tela de validação de planos. Você vai perceber que os planos de todos os professores vai chegar nessa tela. E a gente gosta de falar para você do filtro. O filtro, você pode filtrar todos os detalhes que você quer por data. Ó, o Bruno está colocando aí do dia 1º do dia 1º do 10 ao dia 15. Você pode pôr só de um professor. Você pode colocar somente de uma série. Ou seja, você pode preencher todos os filtros de acordo com a sua necessidade. Clica no filtrar e lá embaixo vai aparecer o filtro. Olha, os planos que que o professor acabou de enviar. Você tem 3 planos aí agora para a gente te explicar como proceder aí com esses planos. Tudo bem? Você seleciona ele em cima, lá no cheque, tá vendo? Seleciona ele aí. E ele vai mostrar o que o professor fez abaixo. Ele vai te mostrar aí a turma, a série, inclusive o nome do professor. A gente colocou aí o professor, pessoa, porque hoje, pela lei de proteção de dados, a gente não pode estar divulgando o nome de pessoas, né? Então, a gente fez uma alteração na base de dados, mas, via de regra, você vai ver aí o nome do professor, tá? Os objetos de conhecimento que ele vai utilizar. O que o professor fez lá nas abas, você vai ver aí. Pode rolar na tela, Bruno. Tá vendo? Objeto de conhecimento, avaliações. Se você concordou, se você não percebeu que tem alguma coisa discrepante ou inconsistente, você pode validar o plano tranquilamente. Foi bom, a metodologia está consistente. Você vai clicar no botão aprovar.
O sistema gravou e está aprovado. Ele sai dessa tela porque a gente, via de regra, só mostra os planos que estão para ser validados. Se aquele já foi validado, então não tem mais necessidade de ficar mostrando lá na tela. O Bruno voltou lá na tela do professor para ele checar que o plano já foi validado. Ó, esse aí já foi validado. Está vendo que o banco de dados é único? O que o coordenador faz na outra tela reflete diretamente para o professor? Então, vamos validar outro plano. Vamos supor que você percebeu que ele replicou o plano e não trocou nenhuma metodologia. E aí você vai falar assim, bom, professor, não podemos, né? Que o objeto de conhecimento é mesmo, que o conteúdo é o mesmo, isso é válido. Agora, uma aula não pode ser ipsilíteres a outra aula. A gente tem que mudar alguma coisa. Você percebeu, e aí você agora não vai... Não, nós vamos rever, Bruno. Ok. Você olhou e falou, professor, eu não gostei que você usou a mesma metodologia. Aí vamos dar uma devolutiva. Está dando um delayzinho para mim aqui, Bruno. O Bruno já está dizendo a devolutiva. Coordenador, é obrigado você dar uma devolutiva. O sistema não vai deixar gravar, porque não tem sentido pedagógico você mandar rever. Rever o quê? É aí, agora, neste momento, que você faz a sua orientação. Você faz, olha, professor, a metodologia ficou inconsistente, por favor, corrija a palavra que está escrito errada. Agora é a hora de você orientar ao professor naquilo que você queira que ele dê a manutenção, que ele faça a revisão do plano. Tudo bem? Escreveu, lógico, com palavras doces, né? E você vai salvar esta validação. Ou seja, esta revisão, você pediu para rever o plano. Só um minutinho agora. Voltou lá. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Olha só, professor. Tá vendo? Já tem na sua tela, professor, que o coordenador mandou você rever o plano. Mas eu quero voltar lá, Bruno, para a gente validar com observação. Muito bem. Isso. Você gostou do plano, mas você queria dar um recadinho. É a mesma devolutiva, só porque ele não invalida. Você só quer chamar a atenção do professor para um detalhe relevante, pertinente da aula. Então, a gente colocou, a pedido de vocês, de um ou outro município, que o coordenador gostaria só de chamar a atenção do professor. Tem municípios que ainda não sabem dessa funcionalidade. Então, fique atento aí, coordenador, porque recebemos vários pedidos para colocar essa funcionalidade no sistema. Então, você pode validar dando uma observação, chamando a atenção. Tudo bem? Vamos salvar. Está vendo que está sumindo, entre aspas, o sumir? O Bruno agora voltou para a tela. Olha só agora, professor. Você tem a aula validada do dia 1º, né? Primeiro dia letivo aí. Você tem uma aula para rever e você tem uma aula com observação. É importante, professor, que você abra a validação com observação. Está vendo? Está validado OBS. Clica e abre esse plano para ver a observação que tem nele. Você vai lá na última aba, aprovado com observação, e vai estar aí, ó. O plano de aula está ok. Utilize
a televisão, tá pequenininha aqui, eu não consigo ler, Bruno, para aplicar este conteúdo. Beleza, foi uma dica. Foi uma dica que você fez. Tudo bem? Não precisa de mudar nada. A gente só recomenda que você leia a observação. Tudo bem? Agora vamos no rever. No rever, o coordenador percebeu que você replicou a aula, deixou tudo igual. Via de regra, coordenador não valida esse plano igual. Ele vai perceber que você usou a mesma metodologia, o mesmo tudo e vai te informar. Nesse caso aí, olha só, por favor, reveja. E aí, professor, você fica à vontade, o plano voltou para você. Nesse momento você pode excluir, você pode refazer, você pode alterar, você pode fazer o que você achar que for necessário para depois enviá-lo novamente. Trocando as metodologias, de acordo com a necessidade que o coordenador, porque ele vai validar novamente o seu plano. E se ele achar que você não fez, ele pode devolver. O coordenador pode devolver quantas vezes o plano do professor. Tudo bem? O professor fez os ajustes, leu as observações, então está na hora de gravar e mandar de novo. Salvou? Olha só que importante agora. Viu que ele pediu, que deseja enviar o plano? O Bruno clicou em enviar e já está agora novamente lá na caixa do coordenador. A partir de agora, professor, você não faz mais alteração. Olha só novamente. Coordenador, olha um detalhe, rola lá no fundo, lá no final. Tá vendo, coordenador? Eu recomendo a você, toda vez que você for validar um plano, a primeira coisa que você olhe, coordenador, é se tem devolutiva, porque você valida plano o dia todo, você não se lembra qual que você pediu para rever. Então, a gente recomenda que você comece a validar um plano pelo final. O que é o final? Ver se tem devolutiva. Porque lá na devolutiva você vai ver se o professor atendeu aos seus pedidos. Tudo bem? Ela fica gravada aí para que você saiba se o professor fez direitinho o que você pediu. Você olha novamente, olha, ele trocou, ele fez os ajustes. Se fez os ajustes, pode clicar no aprovar. Clicou no aprovar, ele vai sumir daí e ponto final. Tudo bem? Bruno, eu queria que você voltasse lá na tela do coordenador para me falar um detalhe. Coordenador, aqui, ó, lá no filtro, tá vendo? Vai no filtro aí. A hora que a gente prioriza os planos que não estão validados, a gente prioriza. Quando ele é validado, a gente some. Mas se você quiser alguma informação, você pode aí pôr no filtro e pôr a situação aí, ó, validado. Você é dono desse filtro. Só de um professor, do jeito que você quiser. Se você pôs validado, ele vai trazer só os planos aí que você já validou. Tudo bem? Aqui. Vamos lá. Vamos fazer agora a impressão. Isso. Talvez esse pessoal tenha dúvida, né? Mas podemos sim fazer a impressão. Vamos fazer a impressão para a gente abrir para as dúvidas desse modo, porque a gente ainda tem um plano especial. Isso. Professor, você quer ver o plano? Olha aqui para você, olha para a tela agora. Agora é com o professor, ó. É lá naquela mesma telinha sua. Você pode imprimir de lá, você pode imprimir daqui.
você tem duas formas de imprimir o plano. Pode ser lá daquela tela de plano, lá tem um botão, e pode ser também dessa opção que o Bruno acabou de te mostrar. Você vai preencher aí os parâmetros, a qual série que você quer os planos. Se você quiser de uma turma específica, às vezes você tem mais de uma, ou até mesmo de um componente. Você coloca o período, e emite. Você tem o tipo, né? Olha só, importante demais esse tipo aí, ó. Esse primeiro que a gente está fazendo, ele é um por folha, ele gasta um plano e uma folha. Isso aí não é ecologicamente correto. Procure, professor, se você tiver a necessidade de impressão, procure imprimir aí, ó, no analítico, a segunda opção, para gastar menos folha, para derrubar menos árvores. Imprime. Isso. Então tá aí o seu plano de aula. Aumenta um pouquinho, Bruno, por favor. Olha só. Já fala, olha a data, a aula, o professor concluído, validado, ou seja, está prontinho para você dar aula. Você pode abrir ele do celular, tem municípios que permitem o uso do professor pelo celular, tem município que não. Mas se você tiver acesso, é um PDF que você pode copiar, você pode guardar esse plano de aula, mas aí está o plano que você fez, ó. Com todas as metodologias, tudo bem esmiuçadinho para você dar a sua aula. Caso, né, numa iminência que você não puder ministrar essa aula, o coordenador de posse do seu plano, ele consegue dar a sua aula, ou um professor substituto. Então, o plano fica bem explicadinho de acordo com o que você fez lá. Então, você pode ir aí nessa impressão. Agora eu quero que você volte, por favor, Bruno, lá da tela do plano de aula, como é que ele faz? Porque nós fizemos de uma tela de relatório. Mas eu quero mostrar que você não precisa nem de deixar a sua tela, professor. Olha aqui para você ver, ó. Lá do plano de aula, lembra aquela que nós estávamos fazendo? Dela você tem um botão lá embaixo, que você pode acionar o relatório. Nós temos 2 relatórios importantes aí para o professor saber. Ele vai abrir aquela mesma telinha que você viu. Tá vendo? Que você chama aquela tela de 2 locais possíveis. É a mesma tela. Vamos imprimir o outro tipo agora, Bruno. A data final. Isso. Aquela hora nós apresentamos para vocês o analítico, né? Então, vamos apresentar agora para vocês o sintético, que é outra forma de você ver o plano de aula ou uma outra forma de você ter informações do sistema. Olha só, esse aí é numa perspectiva, se você já fez os planos de matemática, de geografia, de história, a data. Então, isso aí é uma listagem do que você já planejou no período. Viu aí que você não vai ver conteúdo, você não vai ver metodologia, mas isso aí é uma panorâmica. Esse relatório, ele é muito utilizado quando o professor tem dúvida. Se ele tem dúvida, nossa, será que eu já planejei? Será que eu já fiz? Será que o coordenador já validou? Está vendo aí no campo? Situação do coordenador, que tem a situação do professor, é a sua, concluído, e temos a situação do coordenador. Está vendo que o último você não enviou, e se você não enviou, não vai estar validado. Então, ele te dá uma informação precisa aí que você possa ver os seus planos. Tem uma última opção lá, né, Bruno? Vamos ver a última opção.
para a gente abrir para as perguntas. Vamos se preparando aí agora que vamos só imprimir aqui e abrir para as perguntas. E aí você está falando agora da ficha de conteúdos? É a ficha de conteúdos. Tá, esse usuário aqui não tem. Eu vou usar um usuário geral. Isso. Porque à medida, professor, que você vai fazendo os planos de aula seu, ele vai imprimir a folha de objeto de conhecimento, né? Mas a folha de conteúdo ela fica muito presa. Esse nome já está muito arraigado na gente, né? Então vamos lá. Ok? Tá. Esse é na perspectiva do coordenador, né? Isso. Esse aí é o coordenador. Que via de regra o coordenador imprime essas folhas de conteúdo. Data final, tem que pôr direitinho. Olha só, ele salva. Vamos explodir. Olha, tá vendo? Aumenta um pouquinho, Bruno. Isso aí tem o dia certinho. Objeto de conhecimento. Então ele vai já montando. Você não precisa de ficar apavorado em fazer. Ele já imprime tudo para você. De acordo com a data certinho, os objetos de conhecimento. E nós temos várias diferenciações desse relatório. Aí a gente convida o coordenador a ver o tipo 1, o tipo 2, tem vários tipos dessa folha aí que cada município utiliza de uma forma. Então, seja curioso, coordenador. E ela também pode ser... Quem tem o acesso à folha de conteúdo, porque a gente não gosta de determinar quem faz o tal serviço, porque às vezes naquele município quem faz isso é outra pessoa. Então, essa folha de conteúdo que monta o diário do professor, ela sai prontinha de acordo com o que foi digitado. Eu acho que agora a gente pode encerrar essa parte e abrir aí para as perguntas. Eu imagino que vão ser várias perguntas, às vezes os meninos já responderam várias. Vamos abrir aí para as perguntas. Se alguém quiser ligar o microfone, ligar a câmera, dar o ar da graça aqui para a gente, será muito bem-vindo. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Só comentando aqui. Bom dia, André. Ó, tem uma pergunta. Oi? Falaram com você aí. Pois não? Alô? Isso, teve alguém que deu bom dia, né, pra nós. Quem quiser perguntar pode abrir o microfone, Mariane. E aí? Ó, estamos te ouvindo. Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Eu tô no curso. Sim, pode perguntar. É a Catiane? Não é a Eliette. Ó, quem quiser fazer a pergunta pode perguntar. É a Eliette. É Eliette, né? Eliette, pode perguntar, nós estamos aqui. Eliette. Sim. Isso. Eu sou coordenadora, aí eu gostaria de saber, por exemplo, às vezes, por engano que eu tô olhando, aí eu vou e seleciono, não percebi. E aí eu valido um plano que eu não queria validar. Na verdade, né? Sim. Não, nem é isso, na verdade, eu me compliquei. Eu envio um plano para rever, só que ele estava ok, assim, na hora lá eu enviei junto com os outros, não percebi. Geralmente quando acontece isso, eu chego no professor e peço, eu enviei um plano para você por engano para rever, mas ele tá ok, ele devolve para eu validar. Teria como eu ter acesso a esse plano para me validar ele sem eu precisar ir do professor? Ou não? Não tem como. Nesse processo que você fez, que você devolveu para o professor,
Somente ele vai ter que devolver para você. Isso, aham. Então, nesse contexto aí, essa função não tem como você controlar. Tem como, se acaso você validar um plano equivocadamente, tem como você rever ele, pedir para ser revisto. Mas depois que você pede para rever, pedir para ser validado, só depois que o professor devolver para você, tá? Entendi. Tá bem? Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Com quem eu falo? Oh. Oi, eu sou a Lidiane. Prazer, Lidiane. Estamos te ouvindo. E você está nos ouvindo? Tá bem baixinho de vocês. Sim. E tá demorando para chegar, eu acho, o meu áudio para vocês. Sim, eu estou ouvindo também. Eu vi que está baixo. Nós estamos até providenciando, inclusive. Queria internet para você, Maurício. Tá, mas deixa eu falar com vocês. Sim. Eu sou coordenadora aqui em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E com relação ao relatório de pendências, eu até mandei aí no chat para vocês. Sim. O que acontece? Se o meu professor, ele apenas entrar na plataforma e ele clicar no botão enviar, quando eu vou tirar esse relatório, ele consta para mim que esse professor não tem pendências. Se eu devolvo um planejamento para esse professor, quando eu tiro esse relatório de pendências, ele também consta para mim que esse professor não tem pendências. Ou seja, eu acho que aquele relatório, se aquele professor ele não está certo, ele está com alguma inadimplência comigo, tinha que aparecer. Então, por exemplo, um planejamento em branco ou faltando alguma etapa de preenchimento, não poderia ser enviado. Ou se enviar, teria que acusar. Aquele professor que tem planejamentos invalidados, que tem que arrumar e ele não arruma, também teria que aparecer lá nesse relatório de pendências para nós. Entendeu? Porque, por exemplo, vou te falar bem a real, tem professor que vai lá, entra, preenche uma ou outra etapa do planejamento, manda, porque sabe que o sistema vai fechar. Então, tipo assim, ele mandou. E quando tirar esse relatório, acusa que ele tá bonitinho. Só que, na verdade, ele não tá. E aí eu faço esse controle todinho no meu caderno. Eu escrevo o nome daquele professor, o planejamento que eu devolvi. E aí, conforme ele me manda, eu vou tirando. Mas e aí, teria como rever esse relatório? Se eu vou conseguir explicar certinho. Como é o nome dela? Juliana. Juliana, bom dia. Eu sou a Lidiane. Lidiane, desculpa. O Mato Grosso, por excelência, o Mato Grosso do Sul, por excelência, Mato Grosso do Sul. Isso, que solicitou esses relatórios de pendência. E no momento da conversa com o multiplicador Henrique, nós acordamos que o professor fez o plano, ele já está pleno, ele está já adimplente. O simples fato de fazer. Agora, a sua informação é muito preciosa para a gente, porque agora, além de fazer o plano, nós vamos fazer a verificação se ele já está validado. Porque até então, a informação que nós conversamos, nos escapou esse detalhe da validação pelo coordenador ou não. Na conversa inicial era, o professor fez o plano? Então ele está adimplente. Agora você está trazendo uma situação maravilhosa que a gente vai corrigir, que a gente vai, além de checar se já fez o plano, a gente vai checar se está validado para a gente colocá-lo adimplente ou inadimplente. Eu até agradeço a sua manifestação para a gente poder fazer essa correção. Mas, previamente, nós não prevíamos isso. Eu fui claro? Não, você foi super claro. É por conta disso mesmo, sabe? Igual o professor
ele manda lá em branco. Eu falo porque eu já entrei com o login. Você entra em branco, você não preenche nenhum dado. Se tu clica em enviar, consta que o meu professor está de cliente, ele está bonitinho comigo. Isso, nós acordamos isso. Ele tem um planejamento. Pois é, só que aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu tiro muito aquele relatório, sabe? Para eu poder fazer o acompanhamento do meu professor. Aí aquele relatório consta que ele está bonitinho, só que na minha lotação ele não está. Isso. Ele está com saldo devedor. Ok, a gente... É o que eu disse e reitero. O fato de... Hoje ele fez, então ele está adimplente. Mas a informação que você trouxe é muito importante. Agora nós vamos checar se ele fez e está validado. Realmente, se ele não validou, quer dizer que o coordenador ainda não bateu o martelo. Ou seja, tem alguma inadimplência aí. Isso. Tudo bem? Próxima pergunta. Perfeito, obrigada. Eu é que agradeço. Uma observação. Pois não? O Daniel. O sistema permite, tem uma configuração que obriga o professor a preencher todas as opções do plano de aula. Se ele não preencher, ele não consegue enviar o plano. Que para mim chega. Sem configuração. preencher. É só configurar o sistema. E quem faz isso? Multiplicador. Seria o assessor da cidade? Como que é? Não, é neste caso você Mas- vai... É o Daniel Henrique. Isso, o É o multiplicador Medano Henrique. do município. Mas de porque, vocês. pelo que eu entendi, Cândido, é o seguinte, não é nem o processo de fazer as abas, né? Não é nem esse processo de preencher todas as abas. Pode ser que o professor tenha preenchido todas as abas, enviado para o coordenador invalidou o plano de aula, devolveu para a caixa dele. Nesse ínterim, a coordenadora te deu um relatório. Está feito o plano? Está. Então, ele está adimplente. Por aí, não. Mas foi invalidado esse plano de aula. Se está invalidado, consta que ele não... Vamos dizer que, para a coordenadora, para a visão da coordenação, do processo pedagógico, esse plano não está pronto. Então, o que eu entendi não é nem o processo de preencher todas as abas, e sim de enviou, São os dois. validou, então podemos fazer as duas coisas. Mas o que o Cândido Daniel reiterou é o seguinte, tem na configuração, e quem faz é o multiplicador do município, no caso do Daniel Henrique, que ele vai checar na configuração global a obrigatoriedade dele ter que preencher 100% de todas as abas. Ok? Ah, sim, André, isso mesmo. Aqui acontece as duas coisas, de entregar e enviar o plano faltando preenchimento de abas, igual vocês falaram aí, enviar sem nada, ele consegue enviar, e por conta mesmo desse relatório do professor estar inadimplente e postar para mim que ele está bonitinho, redondinho. É os dois processos aí falados. Então, um já pode ser ajustado agora. Se o Daniel Henrique estiver ouvindo a gente, ele pode ir na configuração global e fazer a obrigatoriedade de preenchimento de todas as abas do plano. E a gente já vai providenciar, caso o plano esteja devolvido, a gente vai constar como inadimplente. Próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui que o Johnson de Britânia fez. A Samara já respondeu, mas eu acho importante você falar sobre. Ele perguntou assim: por que nós multiplicadores com a senha master temos algumas restrições nessa parte de planos de aulas? Olha, o sistema, ele, mesmo com a sua senha master, algumas especificidades é da gente que faz. Você tem que expressar qual que é a sua necessidade, porque pode ser uma opção que a gente vai lá no sistema, a gente da empresa libera para você. Mas assim, vamos dizer que o multiplicador tem aí 90% de acesso. E plano de aula, como eu disse no início, alguns detalhes do plano de aula é de caráter apenas do professor.
Mas, se tem alguma funcionalidade no sistema que você, como multiplicador, como senha master, não tem acesso, é você entrar em contato conosco, a gente vê aquela observação e libera no sistema para você. Próxima. Nós vamos até o intervalo agora com as perguntas. Vamos ver aqui. Nós ainda vamos falar sobre, a Juliana perguntou, né? Sobre o planejamento da educação infantil, nós ainda vamos falar, né? O da educação infantil, a gente, em relação a plano de aula... Planejamento da educação infantil. Olha, o plano de aula da educação infantil, as especificidades é uma aba ou outra que é diferente. Mas a forma de fazer é a mesma. Ele habilita lá as devidas abas, né, o direito da criança, ele habilita uma ou outra aba. A gente pode fazer, sim, um plano da educação infantil, mas você vai perceber que a metodologia não muda. É a mesma coisa do clique, arrasta, com o diferencial que, na educação infantil, via de regra, são campos de experiência. Talvez um outro município ainda usa alguma nomenclatura de componente curricular. Mas, via de regra, para a BNCC, a educação infantil não tem componente curricular. Ela tem campos de experiência. O professor é modulado naquele campo de experiência. Mas a metodologia, a forma, não muda em nada. Só muda alguma aba. A Suzy fez uma pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre a estrutura da fonte. Temos a opção de arrastar o que temos nas abas do sistema ou digitar, porém ficam em fontes diferentes. Antes, o próprio sistema convertia a parte digitada no modelo que está o sistema, que é caixa alta. Tem como voltar essa opção? Olha, essa briga é antiga e homérica. Agradar gregos e troianos não é fácil. Mas olha só. Antes, ficava só de um jeito. Um pouco de pessoa reclamava. Depois passou para outro jeito, só maiúsculo. Hoje, do jeito que tiver, que você digitar, se é caixa alta ou caixa baixa, a gente deixou respeitando o que foi digitado. Porque tem município que quer caixa alta, tem município que quer caixa baixa. Falei assim, gente, se você quiser caixa alta, liga o maiúsculo. Se você quiser caixa baixa, você digita caixa alta e baixa. Ou seja, de acordo com o que você digitar. Agora, quando você vai lá no DCGO e você coloca ele lá, se você coloca lá na sua matriz caixa alta e baixa, ele vai trazer caixa alta e baixa. Se lá na matriz tiver digitado caixa alta, ele vai trazer caixa alta. E ele vai respeitar o que está sendo colocado lá na aba do plano. Ok? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda temos 3 minutos para o intervalo. A Patrícia perguntou se nós vamos falar sobre educação especial, sobre plano de aula. Vamos sim, depois do intervalo, na segunda parte. Então, Patrícia, depois do intervalo, nós falaremos sobre educação especial. Educação infantil também. E educação infantil também. Ok. Mais alguma pergunta? Vamos, ainda temos 3 minutos ainda. Vamos exaurir aí as dúvidas. Não temos Acho dúvidas? que não temos mais perguntas. Bom, então, ficou muito bem explicado. É o professor. Bruno, só dando uma palhinha da segunda parte, a gente vai dar uma olhada no plano especial, né? Que o AE, a gente vai dar uma passada pro professor no lançamento de falta, no lançamento de nota, no lançamento da ficha. Então, temos ainda muitas coisas para serem vistas, tá? Ainda temos aí 1h30 ou mais para poder a gente solucionar todas essas dúvidas. E
tem novidades no sistema, igual esse pessoal de Mato Grosso do Sul, são relatórios novos que pode ajudar aí a coordenação, né, se o professor está adimplente ou não. Pois não? Pois não? Vamos fazer uma pergunta, já que tem tempo aí. 2 minutos. Eu sou a Cleidiane, multiplicadora aqui de Jaraguá. Quanto no cadastro da configuração global, aqui os planos de aula são vinculados, né, à modulação. Aí tem essa opção, eu estou olhando a configuração global aqui, vincular plano ao horário. Tá? Não. Então, já que a gente usa a vinculação, tem que colocar sim, porque aí, até na descrição fala, ao selecionar sim, o sistema passa a validar também pela modulação dos dias que o professor pode fazer plano de aula. Cleidiane, obrigado pela sua pergunta. Aqui não. Ela é muito pertinente. Deixa eu te explicar o detalhe. Você não deve colocar não sem a gente conversar previamente. Essa é uma explicação mais longa, mais detalhada, que você pode colocar? Sim, pode. Porém, a gente tem que falar para você, orientar você todas as devidas alterações que deve fazer no sistema. Nesse momento, você não deve colocar sim. Você vai colocar sim depois que você conversar com a gente. Uma prévia explicação rápida, que se você quiser colocar sim, o que faz esse campo? Ele te obriga que tenha um vínculo da modulação com o horário. Isso reflete em vários relatórios. Via de regra, hoje, a maioria dos municípios de Goiás não utiliza, porque tem município que fala, não, aqui o horário muda demais, aí vai dar muita manutenção, a gente não quer. Ou não, beleza, a gente precisa de ativar essa função, mas eu preciso, reitero, se você quiser que isso funcione, nós temos de explicar com riquezas de detalhes e as alterações de vínculo de modulação e vigência de horário para que você não cause um pane aí no seu município. Tudo bem? O que faz? Em breve explicação. A gente vai fazer o link da modulação com o link do horário. A gente faz esse vínculo e a partir desse vínculo feito, aí o professor vai fazer os planos de acordo certinho com o horário. No dia de português, ele vai fazer português, no dia de matemática, e tem outras implicações. É importante? Sim. Eu tenho que te falar do ônus e do bônus. O bônus, ele ainda te dá mais qualidade e o professor erra menos o dia da aula. Agora, qual que é o ônus? Você tem que estar ipsiliteris com o vínculo da modulação e a vigência do horário. Lembrando que o horário muda muito. Então, tem que estar com muita clareza para poder habilitar essa opção. Né? Fica o convite aos municípios que queiram essa funcionalidade. Pois não? No nosso município, o horário não muda no decorrer do ano. Beleza. Só no início a gente faz a configuração, faz a modulação, né, faz o horário, então ele não muda, né? E até o pessoal falando aí, né, essa questão de o coordenador receber planos, né, faltando as partes. Né? Aqui nós, né, no início, então tinha muito esse problema. Então o coordenador recebia e eu tinha que ficar olhando, né, item por item se o plano estava completo. Aí a gente configurou e aí então assim foi melhor, porque agora, né, tem que ter todos os campos para o professor conseguir enviar. Então assim, resolveu muito, né, o problema. Ok. Mas assim, se você conversa agora, com a sua equipe e nos contactua aí para a gente te orientar direitinho antes de você checar essa opção. Tudo bem? Agora parece que essa realidade que ela falou, parece que é do Mato Grosso, né? Que não tem essa questão de relatório de inadimplência. É porque a gente vai otimizando o sistema e um estado teve alguma necessidade e a gente adaptou para eles.
Vocês podem utilizar? Claro, o sistema é único para todo mundo. Agora, tem que se configurar alguns detalhes para que o relatório funcione na sua plenitude. Porque, de repente, se você vai tirar um relatório de inadimplência com as configurações não estão indevidas, provavelmente o relatório não vai ter a mesma eficiência. Por isso é que eu reitero para ti. Vamos conversar sobre todos os detalhes para você vincular o plano ao horário, o que tem que ser feito, o ônus e as alterações que você tem que fazer. Tudo bem? Podemos ir para o intervalo agora? Obrigado. Só mais uma última pergunta que a Suzia fez. Ela falou assim, as habilidades não estão no DCGO separadas por bimestre. Tem como organizar as habilidades e os objetos do conhecimento da mesma forma por bimestre? Olha, por bimestre, aí é um problema de conceito, né? Aí é um problema assim, tem município que não digita a metodologia lá no DCGO. Esse corte temporal, ele vem do DCGO. Então, a gente tenta replicar na íntegra o que está lá. Se tiver lá bimestralizado, porque, por exemplo, na educação infantil, são raros os municípios que bimestralizam. Então, a gente tem que ver se é algo que veio do DCGO, mas se você quiser bimestralizar, aí você tem que entrar lá e fazer, olha, esse é desse bimestre, esse é daquele bimestre. Via de regra, agora, metodologia, avaliação, ela é única, ela não é bimestralizada.